Fala galera, um bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje nosso grupo irá apresentar o contexto histórico em que o Brexit surgiu e como impactaram na atualidade. Bom, primeiramente, iremos explicar o contexto histórico que precede o Brexit e como ele surgiu. A União Europeia tem sua origem vinda da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, formados pela Alemanha, França, Itália, Bélgica, Holanda e Luxemburgo, criada com a intenção de manter a paz após a Segunda Guerra Mundial. Essa ideia vem de ideólogos como Jean Monnet e Robert Schuman, onde após o conflito eles diziam que, caso fosse criada uma organização multinacional, poderia-se evitar uma próxima guerra. Em 1957, esses mesmos países, por meio do Tratado de Roma, criaram a Comunidade Econômica Europeia, uma união aduaneira, ou seja, uma área de livre comércio com tarifa externa comum. Comemoramos agora 60 anos da assinatura do Tratado de Roma, 60 anos do início de um processo político e de um projeto político que nos levou até hoje, até à União Europeia. 10 anos depois, as comunidades europeias se unificaram criando um órgão supranacional, ou seja, uma instituição que possui autoridade sobre os países que os constituem. Em seguida, novas instituições são formadas, como a criação do primeiro Parlamento Europeu eleito diretamente, a criação da Bandeira da Europa, a entrada de novos países, além de alguns acordos como o Acordo de Schengen, um acordo que abolia fronteiras internas entre os países, incluindo as que não são da comunidade, o qual o Reino Unido não segue e nem seguia. Também tivemos a criação do Tratado de Maastricht, que cria efetivamente a União Europeia e permite uma maior integração entre os países que o constituem. E uma das últimas mudanças foi a unificação feita pelo Tratado de Lisboa e criação do euro. Atualmente, a União Europeia é constituída por 27 países. Outro ponto importante a ser ressaltado são as nações que constituem o Reino Unido. Entre eles temos a Inglaterra, Escócia, País de Gales e a Irlanda do Norte. Agora vamos ao conflito. A relação entre o Reino Unido e a União Europeia tem seus conflitos desde diversas tentativas ao tentar ingressar, mantendo discussões com a França. Ela só foi capaz de entrar em 1975 por meio de um referendo dentro do país. Tais conflitos fizeram com que parte da população britânica defendesse a saída da União Europeia desde o início, além de relações com países do antigo Império Britânico e a defesa do distanciamento de problemas vindos do continente europeu. A partir dos anos 2000, críticos da União Europeia foram surgindo e em 2016, David Cameron, primeiro-ministro britânico, autoriza um referendo sobre a permanência do país na União Europeia. Good afternoon. Last night in Brussels, I set out Britain's new settlement with the European Union. This morning, I've just chaired a meeting of the Cabinet in which I updated them on the special status we have secured for Britain. And the Cabinet agreed that the government's position will be to recommend that Britain remains in a reformed European Union. Now I want to speak directly to the British people to explain why. We are approaching one of the biggest decisions this country will face in our lifetimes, whether to remain in a reformed European Union or to leave. The choice goes to the heart of the kind of country we want to be and the future that we want for our children. This is about how we trade with neighbouring countries to create jobs, prosperity, and financial security for our families. And it's about how we cooperate to keep our people safe and our country strong. E é a partir daí que o Brexit começa de verdade. A palavra Brexit vem da junção entre Britain, Grã-Bretanha, com exit, que significa saída. Durante esse plebiscito proposto pelo primeiro-ministro, é feita uma enorme campanha entre os dois lados, os que votam pela permanência e os que defendem a saída. Os que defendiam a saída, formada por partidos como o da UKIP, tinham argumentos a seguir. A União Europeia custava mais dinheiro do que dava, sendo que o Reino Unido gastava por volta de 12 bilhões de euros por ano e que esse dinheiro seria designado para a saúde. Os imigrantes eram um fardo para a economia, saúde e a identidade inglesa.
Essa mesma mentalidade pode ser vista em países como a França, Áustria, Holanda e Dinamarca. E a institucionalização da União Europeia como um Estados Unidos da Europa. Já a permanência dizia que as conexões comerciais compensavam gastos da União, além de facilitar a venda de serviços e de produtos, qualidade de imigrantes, formação de um centro de pesquisas acadêmicas e científicas, status internacionais e maior força de negócios. Com os 52% dos votos, a opção por deixar o bloco econômico ganhou, sendo constituída por cidades médias, pequenas, zonas rurais ingleses e galeses. Dentre os 48% que votaram contra a saída, temos nações como a Escócia e a Irlanda do Norte. Com a saída do Reino Unido, David Cameron renunciou ao seu cargo como primeiro-ministro, já que não apoiava o Brexit. A negotiation with the European Union will need to begin under a new Prime Minister. And I think it's right that this new Prime Minister takes the decision and start the formal and legal process of leaving the EU. O cargo é passado para Theresa May, que em várias tentativas tenta negociar essa retirada, tendo um prazo de 2 anos. Naquele momento, o governo inglês especulava que esse processo duraria 1 ano, só que não. Ela acaba prolongando esse prazo até 2019, por conta do alto nível de complexidade envolvida. Algumas dessas questões eram sobre as fronteiras e a economia. Os planos de Theresa são negados pelo Parlamento Europeu e em junho de 2019 ela renuncia. Ever since I first stepped through the door behind me as Prime Minister, I have striven to make the United Kingdom a country that works not just for a privileged few, but for everyone, and to honour the result of the EU referendum. Back in 2016, we gave the British people a choice. Against all predictions, the British people voted to leave the European Union. I feel as certain today as I did 3 years ago that in a democracy, if you give people a choice, you have a duty to implement what they decide. I have done my best to do that. I negotiated the terms of our exit and a new relationship with our closest neighbours that protects jobs, our security and our union. I have done everything I can to convince MPs to back that deal. Sadly, I have not been able to do so. I tried 3 times. I believe it was right to persevere, even when the odds against success seemed high. But it is now clear to me that it is in the best interests of the country for a new Prime Minister to lead that effort. So I am today announcing that I will resign as leader of the Conservative and Unionist Party on Friday the 7th of June, so that a successor can be chosen. I've agreed with the party chairman and with the chairman of the 1922 committee that the process for electing a new leader should begin in the following week. I have kept Her Majesty the Queen fully informed of my intentions, and I will continue to serve as her Prime Minister until the process has concluded. It is, and will always remain, a matter of deep regret to me that I have not been able to deliver Brexit. It will be for my successor to seek a way forward that honours the result of the referendum. To succeed, he or she will have to find consensus in Parliament where I have not. Such a consensus can only be reached if those on all sides of the debate are willing to compromise. For many years, the great humanitarian Sir Nicholas Winton, who saved the lives of hundreds of children by arranging their evacuation from Nazi-occupied Czechoslovakia through the Kindertransport, was my constituent in Maidenhead. At another time of political controversy, a few years before his death, he took me to one side at a local event and gave me a piece of advice. He said, "Never forget that compromise is not a dirty word. Life depends on compromise." He was right. Repassando o cargo para Boris Johnson, que só em dezembro de 2019 conseguiu a aprovação da retirada oficial. Estou prestes a ir ao Palácio de Buckingham para apresentar minha renúncia à Sua Majestade, a Rainha, e aconselhá-la a pedir a Boris Johnson que forme uma nova administração. Repito meus sinceros parabéns a Boris por ter vencido a eleição da liderança conservadora. Uma foto mostra o encontro dele com a Rainha Elizabeth II.
Diante de Downing Street, o sucessor de Theresa May prometeu concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia. E em 31 de janeiro, o Reino Unido deixou oficialmente de ser um membro da União Europeia. Porém, ela apenas saiu de alguns assuntos ainda seguindo certas regras comerciais e diplomáticas, e ao longo do tempo, provavelmente até 2021, outros acordos devem ser criados, sendo que agora existe a possibilidade deles estabelecerem outras parcerias com o restante do mundo. Além disso, temos a indignação de outros territórios como Gibraltar e a Escócia, que votaram contra o Brexit, e que agora têm uma mentalidade de independência, por conta de mudanças drásticas que os prejudicaram muito. Atualmente, o Reino Unido está negociando com Bruxelas, tentando estabelecer uma relação comercial com o bloco europeu. Porém, a acusa por introduzir propostas desequilibradas que os associam a normas europeias. Vamos às consequências agora. Segundo um relato de Sarah Roberts, investigadora e jornalista da BBC e atualmente professora e escritora, cuja perspectiva visava um Reino Unido junto da União Europeia, critica a campanha a favor do Brexit, com os discursos que exploravam um lado sentimental, evocando um lado xenófobo e racista. What we want to do is to change our relationship with the European Union, take back control of our borders and put in place a positive immigration policy, one that the people of Britain would overwhelmingly support, and by that I mean we want an Australian-style point system to decide who comes to live, work and settle in this country. Gerando um lado violento contra imigrantes que se pode ver até os dias de hoje na mentalidade de certos britânicos. O Reino Unido passou por isso recentemente com o voto pela saída da União Europeia. Mas o que particularmente chamou a atenção aqui após o referendo foi o aumento do ódio em relação aos imigrantes. Uma pesquisa divulgada pelo jornal The Independent, a partir de dados da polícia britânica, mostrou um aumento de 57% no número de ataques aos imigrantes após o Brexit. A União Europeia vai sofrer drasticamente com essa saída, pois vai acabar perdendo um de seus maiores representantes, além do aumento do custo de produtos importados, por conta de tarifas alfandegárias que serão estabelecidas entre o Reino Unido e o bloco econômico, sendo que 45% das exportações britânicas têm como destino a Europa, por conta do Reino Unido ser um grande exportador de materiais agrícolas e medicamentos. Porém, é claro que o Reino Unido também pagará por produtos vindos da União Europeia. Outra consequência vão ser as condições de cidadãos ingleses que vivem na União Europeia e vice-versa, sendo elas questões que vão desde a mudança da placa de um carro até a aceitação do país em que reside. Recentemente, a chanceler Angela Merkel diz que o Reino Unido terá que assumir com as consequências, sendo que a União Europeia passa por momentos difíceis, tendo que recuperar 750 bilhões de euros destinados a países que mais sofreram com a Covid-19. Segundo Maurício Santoro, professora de Relações Internacionais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, existem duas maneiras pelas quais o Brexit vai ter consequências para o Brasil. Uma é o relacionamento bilateral entre o Brasil e o Reino Unido, e a outra é o impacto global para a União Europeia ou para a economia internacional como um todo. Como o Reino Unido agora poderá fazer relações comerciais diretas com o resto do mundo, o Brasil pode vir a se tornar uma dessas possibilidades. O Reino Unido já estabelece uma conexão com o território brasileiro, mas ela nem chega perto de ser uma das mais importantes. Em 2019, o Brasil já exportou 2,96 trilhões de dólares para a Britânia. Como o Reino Unido talvez não exporte mais produtos agrícolas para a União Europeia, o Brasil pode se tornar um possível alvo para novas relações comerciais, caso nenhum acordo, é claro, seja tomado. Essa questão do Brexit tende a terminar até 31 de dezembro de 2020, segundo Boris Johnson, que diz que todos os laços que unem de certa forma o Reino Unido da União Europeia serão cortados. Porém, com a questão da pandemia, esse divórcio ainda pode durar um pouco mais. Bom, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí. Tchau!